Pessoal, e hoje o Know-How Cash aqui tem um convidado especial, o meu amigo, meu xará, Felipe Sabará. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, um prazer estar aqui, xará. Vamos bater um papo aí. A gente estava recentemente agora na Arábia Saudita, ele estava lá comigo e pensa nas conexões, na resenha. A gente se divertiu bastante, conheceu bastante gente e também aí, pô, é uma oportunidade incrível, né? Show de bola. Das oportunidades. Meu irmão, e a gente falando aqui hoje, um pouquinho, né, nesse podcast, a ideia é que a gente conheça um pouquinho, né, a sua história e também os projetos que você está envolvido, né? E quando a gente estava viajando na Arábia Saudita, dentro da van lá, a gente trocando uma ideia, você comentando comigo como que foi a sua trajetória política, né? E agora também você como empresário. Então acho que tem bastante coisa para a gente falar. E eu queria entender, na verdade, primeiramente aqui, como é que você entrou para a política, né? Porque você veio de uma família totalmente empreendedora, com vários projetos, vários negócios muito legais. E, cara, o que te fez querer entrar novo na política, né? Você ocupou cargos tanto na questão do município, né? Como secretário, no governo também. E também depois eu queria que você falasse da sua última empreitada, né? Que foi com o Pablo, né? Liderando aí a questão da campanha dele. Me fala aí, o que te fez entrar na política? Curiosidade. Você começou a me contar as histórias aquele dia, eu falei, o Felipe é raçudo mesmo para entrar no meio desse jogo político, né? Bom, eu acho que política é inerente a todo ser humano, né? Política vem de organização de cidades, né? De você poder conseguir trabalhar para algo maior do que aquilo que é só seu ou da sua família. Isso é inerente ao ser humano, desde que a gente se conhece como espécie, enfim. O ser humano é muito social e isso tem a ver com política, você conseguir construir o coletivo, né? Essa palavra não gosto muito dela porque ela acabou sendo sequestrada aí pela esquerda, né? Usar o coletivo, não sei o que, mas é isso, é o bem-estar de todos como comunidade, como... E isso depois foi organizado em forma de cidades, mas, enfim. Então, eu acho que isso está dentro de todos nós. E é aquela velha história, né? Futebol e política sempre vai ser uma discussão calorosa. Mas, independentemente disso, a questão, eu entendi sua pergunta, que é muito mais com relação a trabalhar de fato com isso, né? Porque e não só você quis cair para discutir dentro. política, que é uma coisa que todo mundo gosta, ainda mais recentemente, né? O pessoal fala que a gente sabe mais sobre a escalação do STF do que a escalação da seleção brasileira, né? Quem são Literalmente. Então, acho que há um interesse maior, recente, até com as redes sociais isso ficou maior. Sim. Mas, com relação à sua pergunta especificamente, que é trabalhar com isso, acabou sendo meio por acaso. Eu tenho uma crença hoje, olhando, né, de frente para trás, que... é muito difícil alguém entrar para a política e realmente ter sucesso no sentido de entregas, se ela já não estiver fazendo isso na vida privada como empresário ou, enfim, algum instituto. Porque quando você vai trabalhar com coisas, né, com assuntos que são públicos e coletivos, não necessariamente você tem ganhos. Então, você tem muito mais perdas do que ganhos. Para quem é, obviamente, honesto e não vai usar isso como trampolim financeiro, enfim. Então, no meu caso, foi totalmente uma consequência do que eu já vinha fazendo. Na sua vida privada, como empresário? Na minha vida privada, que é principalmente cuidando de pessoas que vivem nas ruas, o famoso morador de rua, favela, alguns projetos que eu vinha tocando, sempre não assistencialistas, projetos que realmente focam em fazer a pessoa sair da pobreza e conquistar a autonomia dela. E também no mundo empresarial, eu venho de um segmento químico, de indústria de beleza, que é um segmento bastante inclusivo, principalmente para manicures, pedicures, cabeleireiros, salões, enfim. E eu já fazia esse negócio de inclusão social de verdade, que é dar emprego para as pessoas, oportunidade na vida privada. E aí acabei tendo um convite para ser secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em 2016. 2016? Eu tinha 33 anos 33 na época. anos. Estou com 41 agora. Fui o secretário mais novo de São Paulo. E na época o candidato era o João Dória, que teve a intenção de se candidatar a prefeito, pediu um apoio ali no plano de governo no primeiro momento. Eu auxiliei com aquilo que era a minha experiência não assistencialista, ou seja, para resolver o problema de população de rua,
Tem que dar emprego, tem que dar oportunidade e parar com esse negócio de ficar somente com o peixe, né? Que é importante também, às vezes a pessoa está com fome, precisa matar momentaneamente aquela necessidade, mas hoje a energia é muito mais gasta nisso do que realmente com programas efetivos e eficazes para resolver esse problema. E esse foi a minha proposta. E aí acabou que ele foi eleito no primeiro turno e me convidou para ser secretário para executar esse plano que eu tinha ajudado a escrever. E foi muito legal. Os primeiros 6 meses ali a gente conseguiu empregar 2.000 pessoas que estavam nas ruas no setor privado. Para quem se lembra, é de São Paulo principalmente, e a gente empregou no McDonald's, no Burger King. Fizemos uma campanha muito legal de geração de emprego para essas pessoas. E isso foi me levando a outros voos políticos. Depois ele acabou sendo eleito governador, me chamou para ser secretário no estado também, eu fui. E aí acabei me separando do João Dória por motivos de crença mesmo. Não briguei com ele, mas assim, para mim, brigar com o Bolsonaro é uma coisa que não fazia sentido, porque eu votei no Bolsonaro e continuo acreditando nas pautas de direita. E acabei me candidatando a prefeito em 2020 de São Paulo. E acabei tendo um outro problema com outro João, que esse sim eu tive problema, que é o João Amoedo, que me expulsou do Partido Novo no meio da campanha para prefeito, também por causa do Bolsonaro, né? Então existe aí um divisor de águas que começou a acontecer mais forte de polarização entre esquerda e direita, que a gente até não conhecia. Então havia claramente um teatro das tesouras que acontecia ali, PSDB, uma parte do Partido Novo, os liberais, que na verdade nada mais é do que eram pessoas de centro-esquerda e esquerda infiltradas. E quando o Bolsonaro chegou, ele deixou isso muito escancarado, e eu fiquei do lado do Bolsonaro e da direita, com todos os defeitos que todo mundo tem. Eu acredito na direita e nas pautas de direita. Então eu acabei rompendo, e aí isso me causou a expulsão do partido no meio da campanha para prefeito, que na verdade foi um benefício, foi muito ruim no processo. Foi um processo dolorido, porque eu estava indo bem na campanha e tinha investido dinheiro na campanha e tempo e, enfim, sua imagem e tal. Mas depois fiquei, quando você olha mais para frente, eu fiquei satisfeito, porque foi um livramento ali de uma pessoa que depois se mostrou nada a ver com direita e com liberalismo e com conservadorismo, que o Amoedo, que hoje, enfim, está com uma pauta completamente diferente daquilo que a gente imaginava que ele não está mais no Novo, né? Também foi expulso do Novo. O cara fundou o Novo, foi expulso do partido que ele fundou. E esse merece, né? Porque foi totalmente sacanagem o que ele fez comigo, com o Ricardo Salles e com outras pessoas que têm um viés de direita, que era a proposta original. E na eleição presidencial ele ficou isentão, né? Agora que eu tô lembrando aqui. Ficou isentão, não. Ele foi pro lado Lula. É verdade. Verdade. Então, assim, a gente na hora sofre, mas depois vai entender. Então, saí de secretário municipal para estadual, depois, em 2020, eu fui candidato a prefeito. E aí, em 2021, eu tomei a decisão de não mexer mais com política. Na verdade, minha família sempre foi contrária à minha participação política. Meu pai sempre repetiu isso: pô, você já faz isso, você já tem suas empresas, você já faz o bem, já emprega pessoas. As minhas empresas já têm um viés de gerar impacto socioambiental. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem o Instituto Arca também, que eu fundei, que tira um monte de gente da rua com emprego. E meu pai falou: por que você já não fica nisso, que está dando certo? Política é muito complicado, vão tentar te ferrar. Acho que a gente conversou muito disso nas nossas viagens aí. Realmente, o tempo todo tentando te derrubar e te esfaquear. E política é uma coisa, o ambiente político é muito hostil. Mas em 21 eu então tinha tomado essa decisão de ficar fora, e já tinha entendido que eu tinha feito minha contribuição. Mas aí eu acabei recebendo um convite para uma reunião com o próprio Bolsonaro e o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. 2021, final de 2021, que é o atual governador do estado de São Paulo. E nessa conversa ficou ali combinado que o Tarcísio ia ser o possível candidato, ainda não estava fechado, a governador do estado de São Paulo. E ali foi feita uma proposta, um pedido para que eu pudesse ajudar como paulista, né? O Tarcísio, ele é do Rio de Janeiro, ele estudou aqui em Campinas, né, na escola de cadetes ali de Campinas, quando ele era jovem, mas depois foi embora. Então eu, como uma pessoa de direita,
próxima a eles seria um pessoal poder contribuir com essa pré-campanha do então ministro Tarcísio como pré-candidato ao governador. E eu estava com a minha campanha a prefeito de 2020 praticamente viva ainda, né? Ali fazia 1 ano só que tinha acabado. Então eu consegui transferir muito do plano de governo e, enfim, do que é uma campanha política. Então participei bastante da campanha do Tarcísio, tanto no plano de governo quanto na própria campanha em si. Ele acabou sendo eleito e me convidou para ser secretário também. Então eu voltei para o governo do estado, de onde eu tinha sido secretário no governo, inclusive opositor, porque o Tarcísio concorreu contra o Rodrigo Garcia, verdade. que tinha sido vice do Dória, ou seja, tinha sido meu chefe também em 2019 no estado. Então acabou que eu voltei para o estado, mas no time oposto, né? O time do Tarcísio. Aí fiquei lá 2023 inteiro, o ano inteiro, até maio do ano passado, até maio de 2024, quando eu parti para um novo desafio bastante interessante, que foi ser o coordenador do plano de governo e da campanha do Pablo Marçal para prefeito. E aí, todo mundo acompanhando, não preciso falar muito aqui, foi cadeirada, foi carteirada na cara do Boulos. Enfim, foi acho que a campanha mais diferente, espetacular que já houve nos últimos tempos, né? Pauta internacional, inclusive. Pauta internacional, só em vários jornais. Pô, cadeirada no debate e tal. O pessoal parou, o Brasil inteiro não assistia mais debate nas próprias cidades para assistir São Paulo. E assim, foi muito divertido. Além de eu ter aprendido muito com o Pablo e a equipe digital. É uma linguagem totalmente diferente do que eu já tinha visto. E também, acho que foi uma campanha que relembrou os velhos tempos da política de debate no Brasil, né? Época Collor contra Lula, enfim, Maluf contra Marta, onde realmente a discussão era franca, né? Depois começou a ficar um pouco meio demagoga, esses debates. Mas foi muito interessante, Mas como é que você falou assim, vou ajudar o Pablo, como é que foi isso aí? Porque até então o Pablo estava sendo odiado na internet, né? Foi um período assim que você sai de um grupo político mais tradicional para apostar num projeto, né? Onde estava tendo aquela onda de vários cortes na internet dele, né? Que obviamente ele, de maneira muito inteligente, soube catalisar isso, né? Pro bem hoje e ter feito o que ele fez aí na questão da eleição dele. Mas como é que foi, cara? Porque você vem de um grupo político, né, do atual governador, aí você larga tudo e fala, cara, vou apoiar o Pablo, e na época tava cheio de meme na internet, né? Cara, como é que foi isso daí? Porque você chega e fala isso, o povo fala, Sabará, você é louco? Sim, muita gente me falou isso, muita gente mesmo, mas o que eu vi no Pablo, né? Eu também via nele um meme. Eu conheci o Pablo em 2017. Faz tempo. Num evento de networking, inclusive, que legal. você gosta bastante, e eu também. Um evento de um amigo meu, chamado Ebulição. Conheço, o Rafa Prado. E ele me convidou para participar. Na época quem estava aqui era o Richard Branson. E o Sir Richard Branson da Virgin e tal, e tive a oportunidade de conhecer, então eu participei do evento, e o Pablo, que era um total desconhecido, também estava lá. Ele estava em Goiânia, né? Ele morava em Goiânia, né? Chegou um rapaz lá que ninguém conhecia, e na verdade ninguém falou com ele também direito, não era ninguém, né? Tava começando a aparecer, e eu lembro dele. Você lembra dele dessa época? Dele nesse evento, e tinha encontrado o Pablo em outros eventos também, de cumprimentar, mas eu nunca tinha trocado ideia, e eu tava também nessa de ver os memes dele na internet, e falar, esse cara... Não sei quem é esse cara. Mas, olha só que interessante, né? Nada é por acaso. Uns 3 ou 4 meses antes de eu tomar essa decisão, e obviamente que isso tem a ver com remarketing, né? Eu comecei a assistir uns vídeos dele e alguns até dá muita risada, né? A história do Ayrton Senna, do helicóptero. Aquela do helicóptero foi forte. E aí eu comecei a assistir, daí você vai assistindo, vai vindo mais... De repente, um dia eu falei, acho que eu tô começando a gostar desse cara e das coisas que ele fala. Porque eu entendi o princípio das coisas por trás daquilo que ele tava falando, que é foco, empreendedorismo, foco na família, foco em resultado, não ser vítima, cuidar do seu tempo, cuidar do seu corpo. Ou seja, na verdade, eu percebi que ele tava usando essa memificação para passar uma mensagem muito legal. É uma maneira de ter atenção. De ter atenção.
E outra coisa, como eu já estou na política há bastante tempo e eu sinto uma falta de ver empresários que realmente... Gente que já gerou resultado no mundo real. Na própria vida dele. Porque a política, o setor público, você tem um orçamento garantido. O imposto que é cobrado gera um caixa, uma receita. E essa receita você pode gastar mais ou menos do que você arrecada, mas ela está lá. Ela está dada. Você pode aumentar mais imposto, inclusive, para aumentar a arrecadação. No setor privado, você tem que vender para dar certo. E tem que fazer o corre. Para ter receita, tem que vender, tem que fazer o corre, tem que ter produto, tem que ter serviço, tem que ter indústria. Então, assim, eu me sentia realmente um cara sozinho na política, além da minha idade. Eu sou novo, tenho 41 anos, tem pouco político com 41 anos, com esse viés, a não ser quem seja herdeiro político, que o pai era político, o avô. Na minha família é zero, inclusive uma aversão enorme a isso, porque a gente, como industrial, ter 3 gerações, desde os anos 40, quando meu avô começou as fábricas, na verdade nós sempre fomos extorquidos pelos políticos. É pedido de dinheiro, é pedido de bola, é pedido de sei que e tal. Então, realmente, assim, a classe política, ela tem uma mancha, uma imagem. Então, eu sentia muita falta da convivência e de ter uma pessoa realmente que, primeiro, pudesse chegar lá, e isso eu vi no Pablo, eu falei, esse cara, ele está conseguindo acessar um público que só a esquerda acessa, né, só o PT acessa, que é a favela, por meio de um celular, prometendo uma vida melhor se a pessoa trabalhar. E realmente, isso é verdade, tanto que no final, quando a gente foi olhar o mapa de votos, os votos do Marçal foram os votos que tradicionalmente sempre foram votos de esquerda, em redutos de esquerda. Por quê? Não porque, e olha só que interessante, não porque a favela seja de esquerda, pelo contrário, o pobre no Brasil não é progressista, não é esquerdista, ele é conservador. Ele vota na esquerda por causa das bolsas, por causa do dinheiro que é prometido. Do assistencialismo. Quando você traz uma possibilidade de você ter renda, como o Pablo oferece, e é um cara que veio da periferia, ele veio na favela, morou na favela, o pai dele era faxineira, o pai dele era servidor público bem trabalhador mesmo. Então, ele traz essa promessa com já uma constatação de sucesso na vida própria. Deu certo na vida dele, né? E falei, é isso que São Paulo precisa, é isso que o Brasil precisa. Gente que já fez, que venceu no mundo real e que consegue principalmente mudar a mentalidade dos mais pobres. Porque se a gente não mudar a mentalidade, e isso o Pablo fala muito, sem mudança de mentalidade, você pode dar a comida que for, o programa social que for, a pessoa nunca vai conquistar a própria autonomia. E isso o Pablo faz há muitos anos. Seja para a classe alta, tenho muitos empresários, amigos meus, executivos de empresa também, que já fizeram o método IP, por exemplo, que é o curso mais famoso dele, e vieram me dar o testemunho. De falar, mudou minha vida, porque daquela dificuldadezinha de organização de tempo que eu tinha, melhorei. Aquele negócio que eu procrastinava, eu parei. Aquele cuidado do corpo que eu não tinha, eu melhorei. Aquele negócio de ansiedade de futuro, resolvi. O negócio do passado também. Então, o Pablo, ele consegue trabalhar a classe mais alta social, como também trazer a atenção da pessoa empreendedora da periferia, que já é muito sofrida, é muito empreendedor. A pessoa que vive hoje vendendo bolo, que tem uma padoca, que tem um salão de beleza, um carrinho de hot dog, uma borracharia, uma mecânica na periferia, esse cara acorda cedo, trabalha, às vezes compra matéria-prima mais cara do que vende o produto, porque não entende de precificação, né? Então, assim, eu vi isso no Pablo e eu apostei nisso. E eu acho que a aposta foi legal, foi boa, porque por mais que não tenha tido vitória na urna, vamos dizer assim, a gente perdeu por 40 mil votos, que é um bairro aqui em São Paulo. São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes, com mais de 7 milhões de votos úteis. Então, votos válidos, então, ou seja, foi 40 mil votos, é um bairro, São Paulo. Então a gente me senti vitorioso, até ajudei ele muito nessa questão de organizar plano, ter uma consistência não só de chamar atenção, mas de trazer resultado prático em plano de governo e também na campanha. Uma validação que eu trouxe para os empresários que não conheciam ele, enfim. Então foi muito divertido essa... E eu tinha também saído de uma questão de ter sido candidato em 2020, e de conhecer uma campanha política para prefeito. Saber o que é a questão. Estava muito fresco, 4 aninhos, né, atrás. Foi muito interessante. Assim, não me arrependo, foi incrível.
Muito legal. É bom até a galera saber também, né? Entender a história por trás dos bastidores. Muito legal. Meu irmão, e me fala uma coisa, né? Um projeto que eu acho muito legal também é o da Arca, né? Que quando eu te conheci, até a Fernanda, né, que nos apresentou, mas eu já tinha ouvido falar através de um outro amigo meu, que é o Gabriel O'Connor, né? Uhum, Do sim. seu projeto. Desse papel que você faz de tirar os moradores de rua, que eu acho, porra, fantástico. Queria que você explicasse para a galera o que é a Arca, né? Para quem não sabe, o Felipe, além de empreendedor, também foi, né, gestor público. Ele faz um trabalho muito legal, né, de tirar moradores de ruas, mas de uma maneira inteligente, né, não dando dinheiro pro cara, mas sim reeducando, isso, eu vou falar ressocializar ele, né? Diria, acho que essa é a palavra. Me conta aí um pouquinho mais aqui para a galera saber o que é o projeto da Arca, quantas pessoas você já tirou da rua e como é que faz aí para quem estiver assistindo poder participar ou Legal. contribuir de alguma maneira. Show. Bom, o Projeto Arca, ele quer dizer Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Então é Arca com H, no final. ARCAH. Eu vou deixar aqui o CNPJ, que é o Pix, para quem quiser contribuir. Ou você pode entrar dentro do BTG e fazer um investimento no Fundo Arca também, que aí você... Dentro do BTG? Dentro do BTG. Você entra em fundos, vai Arca, ARCH. Você vai investir seu dinheiro lá, a rentabilidade está super boa. E a taxa de administração é doada pelo BTG para o projeto. Então, a forma, se você quiser doar, você doa pelo Pix. Se você quiser investir o seu dinheiro num fundo que está indo bem e que a taxa é doada, é uma forma de você ganhar dinheiro ajudando, né? Então, são as duas formas de você ajudar. Mas, que é super inovadora essa ideia do fundo que a gente construiu. O Arca é um instituto que eu comecei quando eu tinha 13, 14, 15 anos, bem novinho. E sempre tive uma dor muito grande em ver pessoas na rua. Na verdade, sempre tive uma dor muito grande de ver descarte como um todo. Seja de coisas tipo garrafinha, tudo que eu vejo as pessoas jogando fora me dá uma dor. E ver pessoas também descartadas, porque comecei a ir pra rua e escutar essas histórias com 13, 14 anos de madrugada e vi que, na verdade, é muita história ali de experiência, de gente que já teve até grana, já teve uma vida até de sucesso e que por algum motivo ali, seja mental, emocional, tem um amigo meu que fala uma coisa muito certa, ele fala assim, na vida, meu amigo, se você descarrilhar para depois voltar pro trilho, às vezes é muito difícil, se é que você consegue. E morar na rua, depois que o cara foi parar, né, nessa Chega situação, nesse nível, né? Não. É muito complicado, porque a pessoa não acredita mais que ela consegue voltar para um nível básico de socialidade, enfim. E quando você fala de ressocializar, a gente ressocializa, mas a gente também socializa. Que não de socialismo, tá? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente não socializa nesse sentido, a gente capitaliza a pessoa. Capitaliza. Mas, na verdade, no sentido de trazer a pessoa para o ambiente social. Muitos nunca tiveram. Vem de um ambiente extremamente pobre e hostil do Nordeste, do Paraná, do Mato Grosso, da Baixada. Chega na cidade atrás de emprego. Até hoje, mais ou menos 12 ônibus chegam todos os dias na rodoviária de São Paulo, nas rodoviárias de São Paulo, sem nem mala. Vem pra cá, veio pra cá e fala assim, vou pra vou lá. conseguir um negócio porque aqui tá muito ruim no lugar onde eu tava. E aí não consegue, porque não tem para todo mundo a oportunidade, vai parar na rua, 2, 3 dias na rua, começa a tomar um corotezinho, uma bebidinha, vai pro crack e aí, meu amigo, é muito difícil você sair desse ciclo. Então, o que o Arca faz, né, o Instituto? A gente conseguiu montar um modelo de acolhimento e de qualificação e de empregabilidade que funciona. A gente chama de jornada da autonomia. Sempre com foco em gerar autonomia na pessoa. Que, na verdade, quem gera essa autonomia é a própria pessoa. Né? Mas a gente tem um processo muito bem construído aqui, de muitos anos e muito dinheiro que a gente colocou, eu e vários amigos. Hoje, a gente tem uma equipe que aborda na rua as pessoas. Uma equipe, inclusive, que uma grande parte já foi moradora de rua. E essa pessoa chega, os nossos abordadores já chegam com um cardápio de vaga de emprego. Né? Então, eu tenho uma parceria da Arca com várias empresas que oferecem emprego, geralmente em cargos um pouco mais manuais, então limpeza, faxina, construção, gastronomia, então o cara que vai fazer um hambúrguer no McDonald's, enfim, o cara que vai cozinhar, ou ser um garçom, enfim, coisas mais fáceis de aprender, e já chega com as vagas. Né? Então a gente já coloca o sonho na cabeça dessa pessoa, ou na verdade lembra ela que ela pode
sai da rua já com uma vaga de emprego. E a gente também, além das empresas que oferecem a parceria, a gente tem as nossas próprias vagas de emprego da própria Arca, do Instituto, que são nas hortas. Então, o Instituto Arca ele constrói hortas urbanas em terrenos baldios e telhados, planta e a venda dessa produção, inclusive, banca o projeto, né? Então, a gente tem uma horta em cima do Tratoria Fazano, ali no Itaim, tem uma outra horta no Jabaquara, enfim, tem várias hortas espalhadas por São Paulo que são desenvolvidas justamente por pessoas acolhidas das ruas. E aí, voltando para o processo, então a pessoa é abordada, ela já é oferecida a ela uma vaga ou nas hortas ou nessas empresas parceiras, com a condição de ela entrar para a jornada da autonomia. Então, eu quero uma vaga de garçom. Você quer essa vaga? Pô, já fui garçom, meu amigo já foi garçom, meu sonho era garçom. Ok, entra aqui. Aí ela vai para a segunda etapa, que é o acolhimento. A gente construiu 18 espaços, também conhecidos como albergues, mas são centros de acolhimento, chamados CTAs, Centros Temporários de Acolhimento. Eu fui o responsável pela construção desses albergues. A gente doou isso para a prefeitura e esses espaços a pessoa mora lá com dignidade. Tem estacionamento para carroça, tem o espaço para cachorro. Caramba. Então, muitos que às vezes não saem da rua porque tem o seu cão, o mais fiel amigo ali na rua, pode levar o seu cachorrinho, tem sala de informática para fazer o currículo. Então, a segunda etapa, a pessoa aceitou a vaga, ela vai para dentro de um centro desse para morar lá. E aí entra na terceira fase, que é a qualificação, né? Capacitação profissionalizante, que a maior parte dessa capacitação é dada pelas empresas parceiras, no caso da Horta a gente que dá, mas principalmente na questão socioemocional. Então, cara, eu acho muito legal o trabalho que você faz de tirar o cara, literalmente, que está no fundo do poço. Total. Né? Total. E reeducar. E você estava me contando uma história que previamente ficou na minha cabeça, que é a história do seu João. Do João. Porque quando você olha o mendigo, você tem de tudo, né? Gente que já teve muito dinheiro, que largou tudo. Conta essa história aí. O seu João acho que foi a maior barba que eu já conheci na minha vida. Ele tinha uma barba até aqui, a cintura. E, bom, eu tinha 14 anos de idade, 13, 14 anos. E eu abordei o seu João no centro da cidade. E comecei a conversar com ele. Ele começou com uma história maluca de... Já fui... Piloto da espacial, NASA. Não sei o que e tal. E aí eu fui me aprofundando. No final não era nada disso. Ele estava tentando me afugentar. Ele queria acabar com a conversa logo. Porque, no fundo, ele não acreditava mais em nada. E aí ele acabou me confessando. E eu achei que era mentira. Que ele tinha sido dono de um posto de gasolina ali do lado, onde ele estava dormindo. E naquele momento. E aí eu fui até o posto conversar com os frentistas, os funcionários, e eles falaram realmente o seu João era dono do posto. E aí teve um problema familiar, aí começou a beber, foi perdendo tudo, e hoje ele dorme na troca de óleo do posto que já tinha sido dele. E ali aquilo foi muito impactante para mim, mas muito. Até hoje, assim, eu fico emocionado, porque, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Pode sofrer um acidente, perder entes queridos. De novo, é o que o meu amigo lá falou, descarrilhamento é uma coisa que todos nós somos suscetíveis. A questão esse tipo de ajuda, você tem razão de ir lá no fundo do poço, no fundo do poço mesmo. E para tirar alguém do fundo do poço, não é fácil. Pensa num poço de verdade aí, joga uma corda num poço e pega uma pessoa pesada lá do fundo. O puxão tem que ser forte, não adianta ser um puxãozinho. O que a gente oferece com a Arca, então? E aí, só para explicar a história do seu João, no final a gente tirou da rua. Pô, eu era adolescente, não tinha muito o que oferecer, mas consegui, junto networking. E o cara era empresário, né? Era empresário, ele precisava de um puxão forte. Teve uma crise lá, enfim. Entendeu? E aí a gente conseguiu, né, eu e os amigos, bancar uma situação de atendimento psicológico e tal. Ele saiu da rua, voltou a ser empreendedor, ficou bem e faleceu numa boa, cara. Faleceu numa boa, faz alguns anos que ele faleceu. Mas eu tive o privilégio, cara, de ter visto o seu João sair do fundo do poço, do fundo da troca de óleo do próprio poço que tinha sido dele. Então, a Arca... E de ter falecido com dignidade, né? Total. E inspirou muitos outros a saírem, tá? Muito massa. Porque a história dele valeu muito pros outros. Mas a Arca, ela oferece esse puxão forte, mas se a pessoa não quiser, ela também não sai. Então, primeira etapa, abordagem. Segunda, acolhimento. Terceira, qualificação. Então, a gente dá uma qualificação muito focada em socioemocional.
resgate de sonhos, você não é vítima, tá? Isso é uma coisa que é o segredo da Arca. O segredo da Arca é o networking que a gente tem, que a gente consegue plugar nos empregos. Isso faz parte, é muito bom. Mas a grande questão é, a pessoa que a gente atende passou pela primeira etapa da abordagem, foi para o acolhimento e começou a ser qualificada, a gente faz uma lavagem nessa pessoa de todo tipo de ideologia, de esquerda, de vitimismo, de não, porque eu sou negro, porque eu sou preto, porque eu sou amarelo, porque eu sou verde, porque eu sou azul, porque eu sou cor-de-rosa. Na boa. Você acaba com o mimimi ali. Foda-se. Desculpa o francês, mas foda-se. A gente não tá nem aí pra cor da pessoa, a gente fala isso pra ela. Amigo, você, ou amiga, você tem condição, você não é vítima da sua cor, você não é vítima da sociedade, você pode. Não acredito. Vai acreditar. Não, pode até desistir. Mas a gente mostra pra essa pessoa que ela tem a oportunidade de poder conquistar o que quiser de acordo com a vontade dela e a gente vai ajudar nisso. E não é fácil, porque a pessoa cresceu muitas vezes no abrigo, escutando dos assistentes sociais de que o máximo que ela vai conseguir na vida são os direitos de uma Bolsa Família, de um BPC, de uma transferência de renda, enfim, os direitos. Mas nunca foi falado sobre os deveres e o quanto a pessoa, na verdade, ela não é um resíduo da sociedade, é uma matéria-prima maravilhosa, é uma pérola, um diamante a ser lapidado, pode até ter descarrilhado ou não, ou nunca ter tido, mas que se quiser, vai poder. Então, isso é o segredo da Arca. E a gente escuta muito das pessoas que saíram da rua. Isso, infelizmente. Por isso que eu sei que aqui não tem viés político, mas eu tenho o meu viés político de direita. Porque esse negócio de Black Lives Matter, de não sei o quê... Eu sou de direita, hein? Eu também. Aqui é direita. Esse pessoal põe na cabeça da pessoa que de porque ela é negra, ela não sei o quê, e que a sociedade é racista. Não é. A sociedade brasileira não é racista e nem existe racismo sistêmico, esse negócio. Não é assim. Poxa vida, entendeu? Todos nós somos racistas em potencial, estupradores em potencial. O caramba, eu não sou. Eu não acredito nessa falácia também, tá doido? Entendeu? Se eu fosse isso, eu não estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Exatamente. E meus amigos que ajudam também. E são muitos. Então, a gente chega e fala assim para a pessoa, você está tendo uma ajuda, não importa quem você é, sua origem, sua raça, sua credo, eu não tô nem aí. E aí a coisa funciona. Esse é o segredo, cara. A partir daí a gente começa a formação técnica. Primeiro socioemocional, que inclui esse não vitimismo. E toda essa lavagem ideológica, tá? As pessoas que saem dessa, e são muitas que passam pelo nosso processo e saem, elas se sentem tão libertas e tão livres, porque elas estão leves. Ela não tem mais aquele negócio, um monte de mensagenzinha falando... não os programas instalados na cabeça dela. Infelizmente, a pessoa que passa pelos projetos sociais de infância, ela já vem com um monte de carga disso, ela já nem acredita em mais nada, não ser os direitos. Né, meu? E, cara, tá bom, essa pessoa viver a vida inteira com uma Bolsa Família, pô. Entendeu? Claro que não. E é isso que também, voltando pro Pablo Marçal, foi tão legal na campanha, que ele começou a falar, gente, você pode até ter o Bolsa Família, mas se você montar um celular e você montar uma vendinha e começar a fazer seus vídeos, você vai poder ganhar dinheiro, pô. Eu cansei de ver. Pode melhorar de vida, na né? favela, com o Pablo Marçal. Mas assim, eu cansei, eu nem sei contar quantas vezes foram, tá? Eu perdi a conta. Durante 6, 7 meses de campanha, as pessoas desciam do morro na favela aqui, Paraisópolis, Zona Norte toda, Zona Leste. Pablo, eu montei minha mecânicazinha escutando um vídeo seu, assistindo um vídeo seu. Aqui minha moto que eu comprei. Pablo, eu montei aqui minha coisa de coxinha assistindo um vídeo seu. Cara, é isso. Se a pessoa acredita nela e vai, não importa o tamanho do buraco, né? Então a Arca, o segredo da Arca é o socioemocional. E é a qualificação técnica, no caso das hortas, a Arca que dá, no caso das outras empresas, as empresas que dão. Então o McDonald's ensina a fazer hambúrguer. Não tem como a gente ensinar a pessoa a fazer hambúrguer melhor do que o McDonald's, que é quem vai empregar. Sim. Então esse processo é feito pelas empresas, então abordagem de acolhimento, qualificação, aí vem o emprego. As pessoas conseguem os empregos, e a gente faz todo um trabalho de a pessoa entender a administrar o seu dinheiro. Porque se você pagar de uma vez, a pessoa vai para a boca comprar droga ou para o bar beber. Então a gente faz todo um trabalho para as pessoas receber o dinheiro de forma gradativa, entender como fazer. E aí o mais bonito, que é a fase última, que é a quinta, que é a moradia. A pessoa junta o dinheiro, aluga uma casa ou um barraco, geralmente uma coisa simples para depois evoluir, e a gente mobília. Caralho. Aí, assim, é a coisa mais emocionante. Porque, pô, a pessoa aqui morava embaixo de um viaduto, embaixo de uma marquise, numa calçada,
de repente essa pessoa tem um lugar dela com uma caminha, com forno de micro-ondas, com um forno, com uma geladeira, com um sofá, e a gente ajuda a mobiliar, e essa pessoa vira exemplo e volta a ajudar o ciclo lá de quem está na rua. Então, assim, é muito legal, cara. Então, para quem quiser conhecer mais, o site é arcah.org, arca.org, e o Instagram é @arca, né, com H também, e você vai adorar. Porra, top demais, cara. Agora você me explicou num nível de detalhe que você entende todo o processo, né? De, porra, animal, velho. E tem que seguir o processo, tá? A gente já inverteu, a gente já deu emprego para quem estava na rua sem a moradia, sem a qualificação, dá errado. Tem que passar pelo método, né? Se a pessoa, né, ela vai qualificar sem ter onde dormir, não dá para manter uma... Ou você vai lá e dá um emprego, se a pessoa ter participado, ter um... Enfim, você tem que... Isso é uma coisa que a gente aprendeu e é como a gente segue. Tem melhorias sempre vai melhorar, mas assim, a gente está com resultado bom e tem que ter processo. Porra, animal. Irmão, você é um cara também que eu vejo que é muito bem conectado. E também você curte também o tal do networking, né? Gosto. Porra, e a gente viajou agora para a Arábia Saudita, foi legal pra caramba. Foi muito. Segunda vez que a gente foi junto. Segunda vez já que a gente foi junto e toda vez a gente conhece um monte de gente, grandes empresários. Tinha até uns amigos nossos do Brasil, o Shaolin, só os caras que gostam do network, só os fera, né? E, cara, me conta aí uma história pra gente poder caminhar pro final de network, assim, que marcou sua vida e que te ajudou de maneira profissional. E qual que é a sua visão da importância disso na vida do empreendedor e, enfim, na carreira também de alguém que tá buscando, né, crescer na vida? Olha, eu acho que a pessoa que mais me ajudou na Arca foi uma italiana. Uma italiana? Uma história interessante essa. Quando eu saí do negócio da minha família para montar meus negócios e eu montei uma indústria que transforma resíduo em vários produtos, inclusive energia, dentro do mesmo contexto de não gostar de ver descarte, eu ajudo a tirar pessoas da rua que eu vejo estão descartadas e também construir essa empresa que transforma lixo em outros produtos, inclusive energia elétrica, enfim, vapor, enfim. E eu tinha saído desse negócio da minha família, depois de 12 anos trabalhando lá, e eu estava montando meus negócios. E o pessoal de um banco, pode citar aqui? Pode. O banco UBS, né, que hoje é o maior banco de investimento do mundo e tal. E esse pessoal me procurou, eu já conhecia ali, tinha relacionamento, e para saber o que eu ia fazer, onde que eu ia investir, que estava sendo negócio da família. E eu sei que o UBS tem uma área de filantropia muito grande, eu já participava de certa forma nisso com eles. E aí o Kai, que é o head de filantropia do UBS na Suíça, que é um banco suíço, me procurou e falou, mas exatamente o que você vai fazer de filantropia? Que você é um cara meio maluco, aquele negócio de morador de rua, né? Você vai continuar aquilo? Eu falei assim, não, vai continuar não, agora vai ficar grande. Vai melhorar. Agora vai ficar um negócio sério, porque eu vou ter tempo para fazer isso, porque eu não vejo mais satisfação para os negócios da minha família e agenda. E, responsabilidade com horário, já que eu trabalhava para os negócios da família, a partir do momento que eu tenho o meu negócio. E ele falou, é mesmo, mas, cara, eu queria visitar lá de direito, assim, a Arca e ver como eu posso contribuir com isso aqui. Essa história é absurda, cara. Essa história é absurda. Daí ele foi visitar e o suíço ficou maluco lá. Ele falou, não é possível. Você tira a mão de rua. Aí na época a Arca não era hortas. A gente tinha uma fazenda no interior de São Paulo, onde a gente lava os caras pra morar lá. E uma fazenda assim... Tipo uma fazenda Boa Vista do bem. Entendeu? Do bem, tá. Linda. Tal. 100% autossustentável em energia, alimento. O Juscelino do Piselli ia dar aula de gastronomia lá. O Atala. Enfim, assim, um negócio que qualquer morador, se eu fosse morador de rua, eu ia querer morar lá, entendeu? Negócio top. Depois, se você quiser pesquisar na internet, Fazenda Arca. Fazenda Arca. Tem um documentário sobre a fazenda que chama-se Você Não Mora Mais Aqui. Vale a pena, que é só sobre a Fazenda da Arca. Esse cara foi visitar e falou, você é maluco, você tá fazendo não sei o que e tal, e voltou pra Suíça. 2 meses depois ele me ligou e falou, queria te convidar, você vai receber um convite aí para palestrar num evento chamado Global Philanthropy Forum, na Suíça, que são os maiores filantropos do mundo, e você vai participar de um painel que é morador de rua e drogadição, Homelessness and Drug Addiction. Falei, beleza, recebi. E olhei, quem estava no painel comigo era um projeto chamado San Patrignano, que em italiano se pronuncia San Patrignano.
E esse projeto é o maior projeto, é o meu benchmarking de tirar a gente da rua e dependência química. É uma fazenda gigante na Itália que lucra 16 milhões de euros e que já atendeu mais de 100 mil pessoas desde que foi fundada por um cara que tinha uma fazenda e botou morador de rua e dependente químico. Então, uma história maluca. E esse projeto sempre foi benchmark, mas eu sempre acompanhei à distância. Sim. De repente eu sou convidado para palestrar no mesmo painel. E eu vi quem que era uma pessoa, tinha uma pessoa chamada Letícia Moratti, que ia palestrar no painel. Eu peguei e pesquisei. Na internet ela era a prefeita de Milão. Caramba. E ela é a família mais rica da Itália. Caramba. E aí eu liguei pro Kai e falei, Kai, eu preciso bater um papo com ela, porque pra alinhar a palestra, ele falou, puta, não dá pra bater um papo com ela. Ela é inacessível. Vocês se encontram lá e tal. Eu falei, não, mas peguei e liguei. Na cara, na coragem, liguei no escritório da tal da Letícia Moratti e ela me atendeu. A assistente da assistente passou. A gente bateu 40 minutos de papo no telefone, que já é uma coisa maluca. Ela me convidou pra casa dela em Milão. Caramba. É uma senhora de 70 e poucos anos, agora ela deve estar com mais de 80. E me levou para um auction lá, para um leilão maravilhoso de São Patrignano. Bom, você tem uma ideia, ela botou 500 milhões de euros nesse projeto. Dela. Caramba. Que hoje é autossustentável e dá lucro de 16 milhões de euros. E ali foi o embrião da Arca, porque aí ela me levou no avião dela lá para São Patrignano. Eu fiquei 7 dias com ela lá, 7 dias, mulher pouco ocupada. Ela me mostrou tudo. Eu tenho filmagem de toda essa viagem. Os caras têm 52 negócios sociais dentro de São Patrignano, que é onde geram toda essa receita. 100% da mão de obra de morador de rua e dependente químico. Uma coisa maluca. Se quiser um negócio top, se quer um negócio top, assiste vídeos sobre San Patrignano. San, S-A-N, Patrignano. É de matar. Assim. E aí, eu sei que eu fiquei todo esse tempo com ela e eu, na volta de avião, voltando no jato dela pra Milão, imagina, cara, fui parar no jato da mulher, assim. E aí ela falou assim, eu e o Black the Dog, que era o cachorro dela, tenho foto disso aí. E até posso te mandar, se quiser montar aí. Eu ponho na edição. E aí eu falei assim, senhora, por que você tá fazendo isso por mim? Ela falou, eu não sei. Aí eu falei assim, vai ter que ter um motivo, você parou tudo. Quem sou eu? Um moleque eu tinha 27 anos na época. Caramba. Eu acabei de sair do negócio da família, eu tô montando um instituto que tem um negócio meio parecido, mas é inspirado inclusive em São Patrignano pela internet. Né? Eu me inspirei pela internet. E você me traz aqui e tal. Ela falou assim, só tem uma explicação. É para você fazer igual ou maior no Brasil. Então, a partir de agora você tem uma obrigação. Porque eu te fiz tudo isso. Não sei porquê, acho que é por isso, então agora você tem que fazer. Cara, eu voltei de São Patrignano, fiquei 3 dias de cama, com febre real. Caramba. E os meus amigos que foram comigo para São Patrignano depois, porque depois eu passei 7 carnavais seguidos em São Patrignano. Uhum. Ah, é legal fazer projeto social, né? Porra, cara, dá um trabalho para fazer direito. Meus amigos, no Carnaval Salvador, passei 7 carnavais seguidos em São Patrignano sendo voluntário lá para aprender. Para trazer um negócio decente para cá. Isso sem fins lucrativos, estou falando de filantropia, cara, entendeu? Não é empresa. Entendeu? Que hoje a Arca tem um modelo de empresa, assim, ela não dá lucro, mas ela se paga. Mas para chegar nisso, meu amigo... Foi uma energia violenta. Energia, dinheiro e tal. Meus amigos que foram comigo para lá também várias vezes também ficaram doentes na volta, porque é um negócio tão emocionante você ver milhares, porque nessa fazenda deles são milhares de pessoas saindo das ruas e com todas essas histórias. Tipo o seu João vezes 3 mil, 4 mil, 5 mil, 100 mil pessoas, com um resultado de mais de 80%. E aí, assim, ali foi o embrião da Arca. Então, networking, cara. Eu conheci o pessoal do BS, que eu tive a coragem de ligar pra Letícia Moratti, que, pô, e assim, a partir daí a coisa foi avançando, né? Mas, enfim, networking, e nas empresas também, enfim, sempre conexões ajudam você a conseguir atingir, desde que você esteja, resolvendo algum problema. Sim. Pô, aqui na Arca eu estou resolvendo um problemão, que é morador de rua. Sim. E no caso da outra empresa, resolvendo o problema de resíduos e tal. E na época que eu trabalhei no setor de beleza, resolvendo a questão da beleza das pessoas, que é algo que hoje todo mundo preza. Então, acho que é isso. Pô, obrigado. Animal essa história, hein? O networking, porra, você vê, né? Uma coisa desdobrou na outra. Cara, o networking é um trem muito louco, porque às vezes uma pessoa que você conhece, que te conecta com uma outra pessoa que você não está esperando, e de repente você vai parar lá na Itália. Cara, é muito louco, né? A rede de relacionamento.
Irmão, estamos chegando aqui ao final. Sabará, deixa uma mensagem aqui para os empreendedores que estão assistindo a gente. Você que é um cara também que é extremamente desenrolado, trabalha, faz, viaja, acontece, adora networking também. O que você pode deixar de mensagem olhando aqui para essa câmera, para a galera que está acompanhando a gente? Bom, primeiro, acho que o mais importante é você buscar por algo maior do que simplesmente sobreviver. Acordar de manhã para sobreviver não vale a pena. E só tem um jeito de você viver de verdade. É você ir atrás de algo que resolva o problema do mundo. Né? E aí é muito genérico falar isso, né? Save the world, change the world, mudar o mundo. Mas todos nós fomos chamados para chegarmos aqui nesse plano e deixarmos isso aqui melhor do que a gente recebeu. Só pode ser assim. Né? Tem muita gente que veio aqui e deixou pior, né? A maioria. Ou ficou igual. Né? Igual, pior. Não? Então, eu acho assim, existe em todos nós um chamado, né, para um desafio, que é um desafio que nos conecta com um propósito maior. Tá muito clichê falar em propósito hoje, mas tira a parte do clichê. Tem um filme que eu assisti que mudou minha vida, cara. Qual que é? É o Finding Joe. Já assistiu? Não. Assiste. Finding Joe. Joe, em inglês, é um trocadilho tipo para encontrando a si mesmo, encontrando uma pessoa qualquer. Finding Joe. Tem no YouTube, inclusive com legenda em português, e tem no Apple TV. Finding Joe foi um filme inspirado num um cara chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell é o cara que criou o conceito da jornada do herói. Eu associei o escritor a... Isso. O Joseph Campbell, cara, é um cara que tinha grana, nasceu numa família com posse, mas ele resolveu abrir mão por muitos anos disso e foi de tudo. Ele foi faxineiro, ele foi esportista, ele foi escritor, ele foi artista, ele viajou de navio. Enfim, um cara que se permitiu ter muitas experiências. E ele escreveu esse negócio, ele colocou em um formato de jornada do herói o que acontece com todos nós, que são as frustrações que às vezes as separações que muitas vezes nos trazem um chamado para aquilo que é o propósito, né? E esse telefonezinho, ele vai tocar na sua vida várias vezes. Você pode atender ou não. Às vezes, se você não atende, ele vem de uma forma um pouco mais dramática, às vezes com uma doença, às vezes com um acidente, às vezes uma perda. Mas às vezes não, às vezes momentos alegres, mas esse telefoninho ele fica tocando. Escuta, amigo, você não vai cumprir o seu propósito? Olha aqui, ó. E aí, quando você atende isso, você vai para uma outra esfera, que é a esfera que o pessoal hoje chama de flow, que é de você realmente entender o porquê das coisas e as coisas começam a fazer sentido, e aí você começa a viver e não sobreviver. Né? Então a gente fala de morador de rua aqui, que o cara tá na situação de vida, né? O pessoal fala que tá na merda, mas quantas pessoas também hoje, até com grana, ou até, enfim, numa condição boa, estão mais sobrevivendo do que vivendo. Né? A depressão é um negócio que hoje ficou muito grande no mundo, o suicídio. Perdi 2 amigos no ano passado, se mataram. Um no mercado financeiro e outro no dia do Natal, o Breno. Encontrei o cara no cabeleireiro, pô. Aí a gente se encontrou, pô, legal, Feliz Natal, pô, passou um tempo, começou na internet lá, Rest in peace, my friend. Eu falei, liguei pros amigos, o Breno se matou no dia do Natal. Caramba. Por quê? Porque não tá conectado, né, muitas vezes, com algo maior, entendeu? O maior de todos é Deus. Né? Então, primeiro, buscar em Deus as suas respostas. Né? A gente não é Deus. Não, muita gente falando que a gente é Deus. A gente não é Deus. A gente é a imagem e semelhança de Deus, e Deus pode morar dentro da gente, e a gente se conecta com esse Deus, que é o nosso Criador. Não dá para uma criatura, um desenho, querer ser maior do que o desenhista. Né? Então, a gente tem que se alinhar com isso. E está à disposição. Quando a gente busca, e eu fiz essa busca, eu não estava feliz no negócio da minha família. Eu fiquei 12 anos lá. Pô, negócio do caramba. Transformando a Amazônia em valor, protegendo a floresta e gerando insumos sustentáveis para a indústria cosmética, farmacêutica. Pô, legal, gerando receita para ribeirinhos. Mas não era o que eu nasci para fazer. E aí eu busquei em Deus isso. Como é que eu vou me preencher de fato? Eu quero viver. Eu quero viver cada dia, eu não quero sobreviver. E aí essas histórias todas aí que a gente conversou aconteceram. Então, buscar em Deus isso e saber que você pode viver uma puta vida abundante e não escassa e cheia de vida e de alegria e fazer a diferença na vida de muita gente. Servindo a galera, né? Servindo a galera. Isso é o mais importante. Irmão, obrigado.
pela sua participação. Esse aqui é o Felipe Sabará, que é o cara que eu tenho o prazer de chamar meu amigo. Prazer, tá em todas as viagens aí comigo. E a gente é Felipe com I. É Felipe, raro. Que é raro. É raro encontrar, né? Verdade. A gente se deu bem desde o dia que a gente se conheceu, cara. O cara 10, do bem. E, porra, irmão, que a gente tenha muito mais viagens aí pela frente. Vamos ter, com certeza. Que faça ótimos negócios, que a gente possa servir a galera que acompanha a gente da melhor maneira possível. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a participação. Precisamos marcar o nosso churrasco, né? Fechado. Deixa comigo a próxima. Vegano Pessoal, aqui não. Um beijo no coração. Esse foi mais um Know How Cast aqui com o nosso convidado, Felipe Sabará. Te vejo aí no próximo. Valeu!